continuam valendo, tá? Da Tia, gente. qual página? Livro 3. Primeiro capítulo do livro 3, que é o capítulo 8. Tá? A tia vai compartilhar a tela com vocês hoje, sem desligar a câmera, tá? E aí, nós vamos iniciar o capítulo. A tia vai desenvolver uma atividade com vocês hoje na aula. Tá? Então, vamos lá? Livro 3, hein? Quem não tiver o livro 3 ainda vai acompanhar a aula, tá? E vai desenvolver a tarefa que nós vamos fazer, vai desenvolver no caderno, tá? Quem não tem o livro ainda... Oi. É o capítulo 7 ou o capítulo 8? Primeiro capítulo do livro novo. Então tá. Aqui, deixa eu te compartilhar já aqui a tela com vocês. É 7, né? A tia confundiu porque tem turma que é capítulo 8. É capítulo 7. Oi? Você vai corrigir a prova? Já corrigi? Não, não. Depois. A nota eu já lancei, tá bom? Assim, mano. Depois a gente vai corrigir a prova com vocês e esclarecer as dúvidas, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, depois a tia vai esclarecer em relação à correção da prova, tá bom? Professora. Hoje não. Professora. Pode falar. Eu tirei 10 mesmo, porque não sei. Tá registrado 10? Tá registrado 10,5. Só que, tipo assim, quando fica mudando, às vezes muda. Muda? Como assim? Muda não. Vamos lá, então? Olha só, nós vamos falar um pouquinho de estatística e nós vamos iniciar calculando médias. O que nós vamos trabalhar, né, nesse capítulo 7? Então, é essa primeira parte de estatística sobre média. Espera aí, deixa a tia firmar um pouquinho aqui o celular dela. Então, ó, qual é o objetivo desse capítulo? Nós vamos compreender conceitos de média simples e ponderada, nós vamos aprender a calcular média e resolver problemas envolvendo média. Vocês vão gostar, é muito bacana esse estudo inicial de estatística, tá? E outra coisa que a tia vai falar, nós vamos iniciar esse estudo de estatística esse ano. E aos curiosos ali, que a tia tem bastante ali no 7º ano, por enquanto nós vamos estudar só média. Depois, o ano que vem, no 8º ano, a gente retoma o estudo de estatística e vai estudar outros, tá? Itens aí da estatística. Mas, por enquanto, a gente só vai estudar a média. Troca de ideias, nós já vamos iniciar ali a nossa atividade fazendo a leitura, né, desse gráfico da apresentação, desse gráfico. Alguém gostaria de ler? Eu. Posso ler? Pode ler. Com relação aos diferentes tipos de apresentação e informações, reúna-se com o colega, analisem o gráfico a seguir e respondam as perguntas na sequência. Então, vamos lá. Nós vamos analisar esse gráfico, por isso que nós vamos fazer em conjunto agora, tá? Qual é o tema desse gráfico? Tempo médio de uso da internet em 2018. Em cada país. Ah, muito bem. Então, nós estamos aqui vendo o tempo médio de uso da internet no ano de 2018. Brasil, E aqui ao lado do gráfico, nós temos o quê? médio mundial.
Alguns países, né? São os países, certo? E aqui a barra está indicando o tempo. Vamos lá. Primeira pergunta. Nós já respondemos, né? Qual é o assunto do gráfico? É o Tempo médio de uso diário da internet em 2018 nos países. Muito bem. Então, já respondemos a primeira pergunta. Já anotem aí. Qual é o assunto do gráfico? O tempo. Tempo médio de acesso A internet. à internet Em 2018. em alguns países, né? Calma aí, tia. Qual foi o país que teve a maior média? Olha a pergunta. Média. Qual foi a maior média, né, que usou por mais tempo? Qual a maior média? Tailândia. Tailândia, tá lá em cima. Internet. E olha que interessante quando a gente observa. Tempo médio, país com a maior média, né? Sempre a palavra. Depois, aqui vai aparecer, né, até a resposta. Qual a média mundial do tempo diário? Uma média do mundo. Está destacado aqui na barra vermelha, ó. 9 horas e 38 No minutos. mundo, 6 horas e 26. 6 horas e 26 minutos. Muito bem, 6 horas e 26 minutos. Caramba, 6 horas. Sim? Vou deixar isso falando. A pergunta: vocês sabem como essa média é obtida? Boa pergunta também, professora. Boa Eu não pergunta também. Não consegue ninguém? Tipo, Eu sei. professora, talvez Ah. fazer um aplicativo. As Tia, é coisas através da tem média uma aritmética. média. Olha só, nós vamos aprender, nós vamos estudar sobre isso. Quando a gente fala em média, por exemplo, né, o que o país fez? Ele pegou todos os acessos que foram feitos à internet por todos os usuários e fez um cálculo. Como que é esse cálculo? Somou todos esses valores, né, referente ao tempo de acesso de cada usuário e dividiu pela quantidade de usuários. É assim que a gente determina a média. Então, quando a gente fala assim, ó, Marrocos, que está aparecendo aqui na tela em último lugar, 2 horas e 53 minutos, significa que todas as pessoas no Marrocos, ao acessar a internet, usaram a internet por um tempo de 2 horas e 53 minutos? Não, é uma média, tio. É uma média. do país. Do país todo. Então, existem pessoas que acessaram mais, outras menos. Talvez alguém que coincidiu em cima ali dessa média. Mas uma média é o quê? Somamos todos os acessos, né? O tempo de todos os acessos e dividimos pela quantidade de acessos que houve. Então, é assim que é obtida uma média aritmética. Ok? Questão D. E a Pode falar. tia, e também tem a média aritmética ponderada, que é quando tem peso. Isso. A gente vai entender como que a gente pode utilizar a média ponderada. Essa é uma média simples. Quando tem peso, ela é diferente, mas a gente vai aprender a identificar essas diferenças, tá bom? Então, ó, segundo o gráfico, de quanto é a diferença em horas e minutos entre os países que apresentam a maior média, a Tailândia, 9 horas e 38 minutos. E a menor média, Marrocos, com 2 que é horas o e 53 Marrocos, minutos. 2 horas e 53 minutos, tá? Então, para que a gente consiga ali trabalhar
melhor essa diferença, o que que a gente faz? A gente vai transformar horas também em minutos, né? Então, 9 horas vezes 60 minutos, mais 38 minutos, na Tailândia são 578 minutos de acesso, em média. No Marrocos, eu vou transformar as 2 horas, né? Cada hora 60 minutos, 2 vezes 60, mais os 53 minutos, então são 173 minutos, para que a gente consiga trabalhar de forma mais simples, né? Então, aí a diferença entre os dois tempos são de 405 minutos. Encontrei a diferença, a gente já pode transformar para horas de novo, né? 405 minutos, nós vamos fazer a divisão por 60. O resto, né? O que vai sobrar dessa divisão representa os minutos. Então, vão dar 6 horas e 45 minutos de diferença. Entendido essa parte? Cíntia, mas espera aí. Espera aí, o quê? Eu terminei de copiar ali, não. Olha só, depois que a nossa aula fica gravada, vocês podem acessar lá, tá joia? Pra gente conseguir aproveitar o máximo possível da nossa aula, tá bom? Depois a correção vocês vão fazendo lá, certo? Então, vamos lá para o primeiro exercício, para a primeira atividade envolvendo média aritmética. Nós temos um exemplo aqui, ó. Nós temos um problema. Temos uma tabela com o nome de algumas jogadoras do time de vôlei de uma cidade, a idade e a altura. Olha só, nessa tabela nós temos 2 possibilidades de calcular média. Por exemplo, a média de idade e a média de altura, né? Então, temos 2 possibilidades de trabalhar a média aritmética ali dentro dessa tabela. Aqui, a primeira possibilidade. Para saber qual é a média de idade, olha, Daniele tem 17 anos, Ellen, 22, Isa, 21, Gabriela, 16, Clara, 20 e Salete, 24. Então, nós temos, ó, 17, mais 22, mais 21, mais 16, mais 20, mais 24. Ao todo, quando a gente soma a idade, né, de todas as meninas, nós vamos ter uma soma de 120. Quantas meninas são? São 6. São 6. Então, eu vou pegar 120 e vou dividir por 6. Encontrei uma média de 20 anos. A média de idade entre essas jogadoras, 20 anos. Então, olha, quando a gente trabalha com valores menores, a gente consegue entender. Ó, uma tem 17, né? Outra aqui, ó, 16 anos, está mais distante, 4 anos de diferença. E a mais velha também, né? 4 anos de diferença. Mas se a gente colocar ali, né? Trabalhar a soma de todas essas idades, nós vamos ver que a idade média é de 20 anos, né? A gente tem valores, ó, 20, 21, 22. Valores diferentes, mas que quando a gente determina a média, a gente vai encontrar a idade média de 20 anos. Tá aqui, ó. Olha como se a gente ilustrasse isso aqui, ó. Umas estão abaixo, outras acima da idade. Ó, a Clara bate exatamente nessa idade média. A Gabriela tá bem, né? Aqui tá abaixo, aqui, ó, 16. Né? A Salete, 24, que passou um pouquinho mais. Então, trabalhar a média aritmética é quando a gente soma, tá? Somei todos os valores para dividir pela quantidade de valores que nós temos, tá? Nós temos 6 idades diferentes que somadas, né, e divididas vai dar uma média de 20 anos. Entenderam? Entendi. A próxima tarefa. A tia falou que a gente pode calcular a idade na tabela ali, né? E a gente pode também calcular uma média da altura dessas jogadoras.
Então, tá aqui, ó. São 6 estaturas ali diferentes também, né? 1,82 m, 1,76 m, 1,83 m, 1,68 m, 1,78 e 1,75. Aqui, essas medidas foram transformadas em centímetros. Tia, se eu trabalhar ali como metros, está errado? Não. O que a gente tem que prestar atenção, às vezes, é o que o problema está pedindo. Uma média em centímetros, uma média em metros, né? Então, não tem problema. Então, quando eu somo, nós vamos encontrar uma média de altura ali, né, da estatura dessas jogadoras, de 1,77 m. Somei, né, a estatura de todas elas e dividi pela quantidade de jogadoras que nós temos. Aí, dentro da... Oi? Alguém falou alguma coisa? Posso continuar? Pode. Olha só. Quando nós trabalhamos lá no primeiro gráfico, que nós fizemos a subtração do maior tempo, ó, da maior média com a menor média, Tailândia e Marrocos. Ou seja, o maior valor e o menor valor que nós tínhamos no gráfico. Quando nós trabalhamos a subtração desses dois valores, esse cálculo, tá, de maior média e menor média, nós chamamos de amplitude. Dentro de média aritmética, quando a gente pega o maior valor apresentado com o menor valor apresentado, essa diferença entre os dois valores nós chamamos de amplitude. Aí a tia vai fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é a amplitude quando a gente trabalha a idade dessas jogadoras? Oi, professora? Qual é a maior idade? Maior é 24. E a menor? 16. E qual a diferença de 24 para 16? 8 anos. 8 anos. Então, a amplitude é de 8 anos. Da mesma forma, a gente pode trabalhar com a altura, ó. 1,83 a maior estatura e 1,68 a menor. Qual é a amplitude? 15 centímetros. Certo? Dúvidas em relação a essa primeira parte? Não. Professora, Hã? graças a Deus, não. Muito bom. Conteúdo. Acho que eu tô conseguindo distinguir o conteúdo, meu Deus. Então, vamos lá. Segunda parte. Na primeira parte, nós estudamos o que nós chamamos de média simples, tá? E aqui, nós vamos trabalhar o que nós chamamos de média ponderada. Qual é a diferença? Nós vamos ver aqui, ó, o que vocês têm ali na rotina escolar de vocês. A avaliação e notas. Só que o que nós não trabalhamos é pesos diferentes em relação às atividades. Então, tá aqui. Prova 1, a nota de Ana na disciplina de História. Qual Ana será, hein? Vamos lá? Na prova 1, Ana tirou 3 pontos. No trabalho, Ana tirou 8,2. Peraí. Tá. Na prova 2, Ana tirou 6,4 e de participação, Ana tirou 7,5. Só que prestem atenção, tio Tiago, o que ele fez? Ele botou peso diferente para as notas, ou seja, as provas têm maior peso, valem mais do que o trabalho, tá? E também a participação, trabalho e participação ele botou como peso 2. Então, o que a gente vai entender? Por exemplo, quando eu tirei 6 pontos na prova, é como se esse peso se repetisse
3 vezes. Eu tirei nessa prova 6, mais 6, mais 6. Ou seja, eu tirei nessa prova, com peso 3, 18 pontos. O trabalho tinha peso 2, um peso menor, valia um pouco menos. Então, ó, eu tirei 8,2 vezes 2, como se eu tivesse tirado 16,4. E aqui, na prova 2, 6,4, peso 3 vezes 2, 19,2. Participação 7,5 com peso 2, 15 pontos. O tio Tiago aplicou uma prova, 2 provas, um trabalho e avaliou a participação. Ou seja, aqui nessa descrição, ele fez 4... Tio, eu não tô conseguindo te ouvir. Você mutou aí? Ah, tá. Eu tinha mutado, tio, eu não tava conseguindo. Você tava muda, sem conseguir falar. Tava travado, sei lá o que aconteceu. Travou também? Eu tava ouvindo. Eu tava ouvindo, tia. Eu tô ouvindo normal. Consegui ouvir. Eu tô escutando agora, antes não dava, não. Não é. Eu Do também tô nada parou de Muda falar. ouvindo vocês. Vamos? Ok. Vamos lá? Vamos continuar? Então, ó, nós temos 4 tipos de avaliação diferentes, mas devido ao peso que cada uma delas tem, né, foi atribuído, o peso a cada uma, é como se nós tivéssemos feito 10 avaliações diferentes. Então, quando a gente trabalha a média ponderada, né, e que o valor ele tem peso diferente, a gente vai trabalhar essa multiplicação primeiro, antes da soma. Então, não são 4 avaliações que nós vamos considerar. Nós vamos considerar quantas? Nós vamos verificar o peso aqui que cada uma tem. Então, nós vamos trabalhar Você soma o peso 10. e é como denominador. Isso aí. Como se fosse 10. Então, ó, eu vou multiplicar primeiro, somo e divido por 10. Então, deu quanto? Deu 6,86, a média, né? Entenderam essa situação? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui para vocês. Flávia, Oi, Léo. Léo. Aqui, igual ontem, tá? Aí depois você finalizar. Léo, eu posso finalizar no notebook aqui? Ou é no celular? Eu vou te colocar como anfitriã no celular, tá bom? Não, coloca no notebook. Então tá bom. Meu celular eu fiz um remendo aí, eu vou... mais fácil no notebook. Coloca no notebook que é mais fácil para eu finalizar. Tá bom. Valeu. Hein, Flávia, sem querer eu tirei seu microfone. Desculpa. Você liga aí de novo. E vou desfazer sua maracutaia aí, desculpa, tá? É só clicar no Não, microfone. aí, deu Isso. certo. Ativou. Sem muito problema. Vamos lá, então, pessoal? A tia quer que vocês façam a atividade número 1 agora. Vamos lá? A tia não... Tem muita gente sem livro? Eu já fiz. Eu tô com livro. Quem já fez? Eu tô sem João? Tô com o livro. Tia, meu livro tá lá em casa, eu tô na casa da minha tia. Hein? Foi para casa da tia sem o livro Aham. da aula? Vamos lá, então. Anotem aí no caderno. E eu vou buscar meu livro amanhã, porque meu pai tá viajando, vai chegar É porque eu dormi aqui, tia. Tá bom, então, não tem problema. Vamos lá? Então, olha só. Nós temos, na atividade número 1, a tia não vai abrir aqui a atividade, não, senão ela vai mostrar a resposta. Nós temos na atividade número 1, temperaturas de algumas cidades. A primeira é Porto Velho. A máxima é de 30 e a mínima de 24 graus. A tia quer que vocês calculem a média entre essas duas temperaturas. Vamos lá? Máxima de 30 e mínima de 24. Como que nós vamos fazer? É média aritmética, né, tia?
Vamos aguardar. Quem já terminou, vamos aguardar aí quem não fez ainda. Como que nós vamos fazer para calcular? Somar 30. Você pega 20 com 30 e divide por 2. 24 com 30 E e divide por 2. Isso aí. Segunda, Recife, a média entre 25 e 29 graus. Soma 25 com 29 e divide por 2, que vai dar 27. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Estou entendendo bem. Estão calculando? Eu tô conseguindo, mas eu tô querendo fazer rápido, porque tá no meio rápido. Então, calma aí, João, vamos aguardar. Porto Velho, 24 e 30 graus, a média entre os dois valores. Recife, 27 e 29, a média entre os dois. E Rio Branco, a média entre 23 e 30 graus. Eu fiz a conta, tia, deu 26,5. Muito bem. Então, a gente já vai abrir aqui. Tá aí a nossa tabela. Então, nós vamos somar os dois valores e dividir pelas duas temperaturas. Então, nós temos 27 graus, a primeira média, Porto Velho. Recife, 27 e Rio Branco, 26,5. Segunda questão. Nós temos um gráfico, né, que fala da quantidade de chuva em milímetros na cidade de Belo Horizonte. Aí, nós temos desde 1990 até 2019, considerando somente o mês de janeiro. Certo? Primeira pergunta. Qual a média de chuva do mês de janeiro, né, em Belo Horizonte, no período de 1990 a 2019? 329. 229. Não precisamos calcular, o gráfico já trouxe. Se não tivesse essa média que vocês tivessem que calcular, como que vocês fariam o sétimo ano? Eu somaria todos os números e dividiria pela quantidade de números que tem. Somaríamos todos os valores referente à quantidade de chuva e iríamos dividir pela quantidade de anos. Muito bem. Show! Então, tá aqui. Segunda questão. No período indicado, qual é a diferença entre a maior e a menor quantidade de chuva em janeiro? Eu botei 725. 725? Na verdade, porque aqui nosso gráfico, né, não tá, o menor e o maior valor são aproximados. Tá certo, eu te consideraria assim, 725, show. Mais alguém? Vamos ver aí? Primeira coisa, para achar essa diferença do maior para o menor, nós temos que identificar nesse gráfico quem é o maior valor e quem é o menor valor. Quem é o maior valor? Em que ano houve a maior 2003. quantidade de chuvas? 2003. 2003. Aí nós vamos considerar aqui, ó, nós temos de 700 a 800 no nosso gráfico. Está acima do meio, então o valor bem próximo aqui, se a gente fosse dividir em uma escala, né, de 10 intervalos iguais, essa parte que falta para chegar a 800, a gente consideraria que falta ali 20
milímetros. Então, a tia vai considerar aqui esse valor de 2003 como 780, tá? E o menor valor aconteceu em que ano? Em 1990. 1990. 1990. Aí aqui a tia considera que essa barra aqui está exatamente na metade do espaço que nós temos entre 0 e 100. Exatamente a metade, né, de 0 a 100, nós vamos encontrar 50. Então, nós vamos diminuir 780 de 50, que vai dar quanto? 730. 730. João colocou ali 725, né, João? Correto também, não tem problema. Porque olha que é importante ressaltar que a tia falou, a gente trabalha ali valores aproximados, né? Então, por isso que eu considero sua resposta como correta também. Certo? Questão 3. Professora, acaba que horas a aula? Acaba? Que horas é agora? 11h10, não, professora? Ah, já acabou, né? 11h12. Já acabou, tia, sua aula. Não, passou rápido. Hein, vamos Eu fazer tô só mais aqui há duas? tempão esperando aqui. O que tá acontecendo? Vamos? Todo mundo... A tia... Vamos ficar só para terminar essa atividade. Vamos lá? Rapidão. Olha só. Bora. Calcular a média aritmética de 1, 3, 7 e 9. Quantos números tem? 4. Então, nós vamos Então lá. você pega Vamos calcular? todos esses números e divide por 4. Muito Dá bem. 20 Então, ao vamos ponto, somar tem 1 mais dá 3 mais 7 mais 9. Dá E aí, 20. quem terminar faz a C. 15 Ok, mais certo, 12 então. mais 8 mais 4. Professora, eu fiz aqui, deu 5 a média da primeira, dá? Então, vamos aguardar todo mundo fazer para a gente discutir depois se todo mundo encontrou o mesmo valor, hein? Professora, para fazer tudo direto? Tio, acabei essa página. Calma, João. Pode fazer. Pode fazer os 4. Rapidinho, a gente faz os 4. Tia, A, B, C e D. tia. Oi. Tia, a minha C deu 9,25, mais ou menos. Deu 9,75. Pois A nós minha vamos deu discutir 10. os resultados. Olha aqui, terminem todos, depois a gente discute os 4 Fazer as 4 resultados. também? Não, só fazer a atividade número 3, para a gente encerrar, que deu o horário. Só terminei. Tio, eu gostei muito desse conteúdo. Oi? Eu gostei muito desse conteúdo. Melhor que número racional, e a com tia- certeza. A Muito tia é melhor. suspeita Oi, tia, em já falar, porque a passou tia muito também do horário. adora Eu achei muito esse conteúdo. interessante, tio. Quem Também falou do gostei. horário? Eu. Rômulo. Eu? Hã? Rômulo. O Rômulo. Calma aí, Rômulo, nós estamos finalizando. Só um instantinho para a gente finalizar aqui. Você já fez, Rômulo, as 4 tarefas? Pronto? Pode. Vamos lá, então, hein? Questão A. 1 mais 3 mais 7 mais 9 dividido por 4, média 5. Questão B. 23, 18 e 10. Somamos tudo, dividimos por 3, 17. 15 mais 12 mais 8 mais 4, dividido por 4, Dá 9. 9 e 75. 41 mais 30, dividido por 2, 35,5. Vale ressaltar, pessoal, que às vezes a gente vai trabalhar a soma de números inteiros, ó, igual a questão C e a questão D, e a média vai dar um número decimal, tá? Isso acontece na soma, quando a gente trabalha a soma e a divisão
por números inteiros. Na divisão, isso pode acontecer, tá? A gente trabalhar a média aí com número decimal, tá? Nem sempre essa média vai dar um número inteiro, vai acontecer sim. Questão 4 e 5, vocês vão ver que são médias ponderadas, que vocês irão calcular, que vocês irão fazer. Deixa a tia desligar aqui, deixa ela acertar a arapuca. Tá joia, galera? Sucesso é gambiarra. A gambiarra, a tia vai bater uma foto depois. Vou pegar outro celular, vou bater uma foto, vou mandar para vocês. Tia, hoje não gravou em nenhum momento, hein? Valeu pela dica ontem. Tá? A gambiarra deu certo. Então, ajudou a tia Flávia. Gente, agora acho que nós não vamos ter mais problemas de travar, tá bom? Nota da prova já está registrada no sistema, tá bom? Semana que vem a gente discute a avaliação. Beijos. Ok. Tchau, professora. Tchau. Alô, tia. Alô, tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Tchau.